Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Edilson Alves. Nesse vídeo nós vamos trabalhar a parte 2 do nosso curso sobre confecção de projetos de pesquisa, para discutir o tão famigerado e terrível, temível projeto de pesquisa de TCC. Então a minha ideia aqui é que você faça isso da forma mais fácil possível. Vou tentar desmistificar o máximo possível os elementos que compõem o projeto de pesquisa. Então vai ser uma forma didática, rápida, e se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aqui embaixo que eu vou tentar responder para você da melhor maneira possível. Se você tiver alguma sugestão de gravação de outros vídeos, outros temas, também coloque aí. Bora lá então? Vamos ver o vídeo? Pessoal, então o título desse curso é Elementos para elaboração de projetos de pesquisa. Não serve para, na verdade, qualquer coisa, para TCC, para monografia, até para mestrado e doutorado, porque a estrutura, gente, não muda. Sempre mantém-se da mesma forma, da mesma estrutura. O que muda um pouco é a profundidade, obviamente. Né? No TCC, numa monografia, você tem uma profundidade menor que no mestrado e doutorado, mas o resto é muito parecido. Então, esse módulo, né, nesse módulo 2, eu vou trabalhar a introdução, as questões gerais e específicas, o referencial teórico e como você constrói as hipóteses. Então, dentre os componentes de um projeto de pesquisa, a introdução é a primeira que você lê e a última que você faz. Por que você faz a introdução por último? Porque você só faz a introdução quando você já tiver claro e definido aspectos como a metodologia que você vai utilizar, o referencial teórico. Então, nessa fase, você vai informar para o seu leitor, e às vezes para você mesmo, você vai posicionar, né, o pesquisador sobre o que ele pretende fazer nesse trabalho. Qual é a relevância do trabalho, qual o escopo teórico e metodológico que o trabalho está procurando desenvolver. Então, você deve destacar aqui os pontos principais que o trabalho vai focar, as fontes e fatos que estão relacionados à sua pesquisa, e você deve apresentar qual é a relevância do trabalho, o que justifica esse trabalho, né? E por que é necessário que você pesquise sobre esse tema. E você pode incluir também temáticas relacionadas à posição teórica, né, em que o seu trabalho se encontra, onde essa investigação está localizada. Outro aspecto importante da confecção de um trabalho de TCC é o problema de pesquisa. Como é que você constrói um problema de pesquisa? O que é um problema de pesquisa? Como você aborda o problema de pesquisa? Como você chega a um problema de pesquisa? Então, muitas vezes, um estudante em fase inicial de pesquisa, ele tem essa dificuldade de definir o problema. Então, nós vamos tentar, né, nesses slides, cobrir a maior quantidade possível de lacunas que você eventualmente venha a ter em relação ao problema. Então, o problema é tudo aquilo que, de forma relevante, causa incômodos à sociedade, né? Ela constitui um elemento central e fundamental do projeto. Existem algumas fontes possíveis, né, de inspiração, onde você pode buscar o problema de pesquisa. Então, a primeira fonte, e talvez a mais importante, é você observar o seguinte: você já está no 4º ano, 5º ano, 6º ano, depende de qual curso você esteja fazendo, e você já leu um monte de coisa. Né? Você chegou a esse estágio com uma série de leituras, uma leitura acumulada. Né? Procure no referencial que você leu as fontes para construir o problema de pesquisa. Né? Então, tente lembrar, né, no passado, qual texto que te chamou a atenção, né? Que você concordou, que você discordou, que são fontes importantes para você conseguir elaborar o problema. Então, essa é a primeira fonte. Né? A segunda fonte é a sua própria experiência como pesquisador ou como estudante. Você é um ser humano, você vive, você identifica na sociedade problemas. Então, tente buscar na sua experiência pessoal um processo que você não concorda, um processo que você gostaria de ver aprofundado. Isso é importante. Então, a sua vivência e a sua experiência são importantes nessa questão. Outra fonte importante de problemas é a participação de grupos de pesquisa. E se você ainda não participa de grupo de pesquisa, sugiro que você procure a sua universidade e você encontre o grupo de pesquisa que mais tem a ver com você. É muito importante, porque nesse ambiente você encontra outros pesquisadores mais experientes, né, já com mestrado, com doutorado,
você vai ter contato com professores, e ali eles discutem textos, discutem temas, e é ali que eles constroem as suas compreensões a respeito de determinados assuntos. Outra fonte importante de busca de problemas é leitura em outros trabalhos de pesquisa. Então você pode buscar na biblioteca ou fazer uma pesquisa no Google Acadêmico, por exemplo, e você encontrar ali fontes, né, de problemas de pesquisa que você pode estar colocando e pode estar colocando para debate, né, no seu projeto de TCC, de mestrado, doutorado, enfim, no seu projeto de pesquisa. Outra fonte importante é a exploração de estudos primários. Você desenvolveu um pequeno estudo, né? Você pode, por exemplo, aplicar um questionário, que eu ensinei vocês no vídeo 1, como você aplica alguns questionários, e você pode fazer uma exploração, né, de identificar com seus colegas de universidade, ou do trabalho, ou seja lá onde for, problemas que eles enfrentam em determinada situação. Então, isso pode ser um pequeno estudo exploratório que você pode buscar, né, para encontrar um problema na sociedade. Outra fonte importante, né, de pesquisa é refutar teorias que já existem, né? Tem a ver com a pesquisa bibliográfica. Você tem alguma teoria que você não concorda, ou que você concorda, que você quer avançar um pouquinho, ou que você quer testar essa teoria de alguma forma, então você pode encontrar nessa fonte, né, na refutação de trabalhos, né, já existentes, você pode então refutar hipóteses anteriores. E você também não pode descartar a sua inspiração e a sua intuição, porque você de repente pode estar prospectando trabalhos que outros pesquisadores ainda não notaram que é um problema. O que a gente chama em sociologia de imaginação sociológica. É necessário que a gente execute, né, uma tarefa aí de imaginação para verificar problemas onde outras pessoas não estão vendo, que você, com a sua experiência, você pode estar propondo, né, uma pesquisa nesse sentido. É claro que no momento que você está fazendo um TCC, talvez seja um pouquinho mais complicado, seria mais adequado para um mestrado, para um doutorado, do que propriamente no TCC. Né? E outra fonte importante para você buscar experiência, né, de outros pesquisadores é com o seu professor orientador. Ele sempre é um parceiro, né? Ou um professor que você confia, que você goste, né? Que você pode propor para ele: olha, professor, estou propondo pensar este problema, né? Então, certamente você vai encontrar nesse professor, né, um apoiador. Os professores, no geral, eles têm uma satisfação muito grande de estar atendendo alunos curiosos, né? A curiosidade tem que ser estimulada na universidade, né? Não se furte conversar com o seu orientador ou com o professor que você confie. Vamos lá. Em relação ao problema, essa é a segunda e última charge do nosso curso, né? Eu acho muito interessante essa charge porque ela diz muito pra gente, né? Eu acho que a primeira coisa que ela diz é o seguinte: bom, eu tenho ali os personagens, né? Eu tenho o Guilherme Tell, eu tenho a Serpente, eu tenho Adão e Eva, Isaac Newton, a Branca de Neve, a Bruxa, né? O Bill Gates ali. Então, tenho vários personagens e eu tenho um garçom servindo uma maçã. Então, essa maçã pode ser o problema. Então, cada personagem, né, dessa mesa, né, ele vai apreciar essa maçã de uma forma diferente, né? Então, este momento que você está vivendo de propor um projeto de pesquisa, talvez seja o momento mais interessante, né, da sua história na universidade até esse momento. Porque é aqui que você está tendo a oportunidade de estar colocando a sua visão sobre um tema, né, de forma aprofundada. Então é um momento onde você pode contribuir para a ciência de uma forma bastante singular, né? É a sua forma de enxergar a solução desse problema. É a sua forma de enxergar esse problema. Então cada um de nós vai encontrar nessa maçã, né, ou nesse problema, formas diferentes de resolvê-lo. Isaac Newton, por exemplo, desenvolveu, diz a lenda, né, que ele, ao cair uma maçã na sua cabeça, desenvolveu a teoria da física moderna, né?
o Bill Gates ali colocado, né, toda a questão do desenvolvimento de um sistema operacional, né, que na verdade é em contraponto ali à Apple, né. Então, cada personagem vai utilizar e cada pesquisador vai verificar o problema de uma forma muito diferente. Então, é um momento muito rico, né, em que você tem que aproveitar ao máximo. Então, não veja o problema como uma coisa insolúvel, né, e nem o TCC, o projeto de TCC, como algo muito difícil de fazer. Não é difícil, né? À primeira vista pode parecer difícil, mas na verdade, ele obedece uma receita, né? Tem que fazer, cumprir esse processo e eu quero que você, com esse curso, tenha a melhor solução possível para essa situação que você está hoje. Então vamos lá, ainda com relação ao problema. Então, ao apresentar um problema, seja objetivo, use frases interrogativas, né? E quais características que você tem que destacar, né, ao desenvolver esse problema? Você tem que destacar o seguinte: por que esse problema é relevante? Como eu, pesquisador, estou delimitando esse problema? Esse problema ele é factível, né? E a pesquisa ela pode ser executada no prazo que eu tenho. Se eu estou fazendo, por exemplo, um TCC, eu tenho 1 ano, 8 meses para fazer uma pesquisa. Se eu estou no doutorado, 4 anos. Se eu estou no mestrado, aí 1 ano e meio. Né? Então, dependendo da situação que eu me encontro, eu tenho tempo e prazos a serem cumpridos. Então, verifique se é execuível nesse prazo que você tem e com os recursos que você tem também. Né? E se você consegue operacionalizar a pesquisa. Então, eu vou te falar depois, numa determinado momento desse curso, como é que você constrói, né, o cronograma da pesquisa, que é importante que você tenha isso em mente. E ao enunciar um problema, você deve apresentar indicadores, conceitos e variáveis que mostrem como esse processo vai ser construído, né? E quais as relações entre esses conceitos que você está se propondo a realizar. Observe que eu coloquei ali, né, uma setinha, né, apontada ali, né, apontada. É o seguinte, isso aqui é muito importante. Ao enunciar um problema, o pesquisador, você no caso, deverá indicar qual metodologia você vai adotar para a pesquisa. Então é importante que ao propor um problema, você pense já de forma antecipada, né, que você ou vá pensando, qual é a metodologia que você vai utilizar para responder a esse problema colocado. Então existem algumas formas de você pensar a metodologia, né? Existe a seguinte fórmula, né? Você tem ali um problema conhecido, né? O problema está dado, e você tem a situação em que a metodologia também é conhecida. E você tem, por outro lado, uma metodologia pouco conhecida. Então, cada uma dessas situações tem desdobramentos diferentes. Então, se você tem um problema conhecido com metodologia conhecida, você vai ter resultados mais previsíveis. As hipóteses e as definições serão mais precisas, né? E a metodologia já foi experimentada e já foi testada. Então, nessa situação, você tem o melhor dos cenários. Você tem um problema que é conhecido, uma metodologia que você vai utilizar, que também já é uma metodologia conhecida. E é mais indicada, na verdade, para o momento que você está fazendo um TCC. Né? Você não vai se aventurar muito no TCC. Você vai tentar aprender a fazer um projeto de pesquisa, aprender a fazer uma pesquisa com maior intensidade, mas você não vai se aventurar muito. E pode acontecer também que você, ao desenvolver um projeto de pesquisa, você esteja se deparando com uma metodologia pouco conhecida. E pode parecer também, nessa fase, como você está iniciando a sua pesquisa, que você ainda não tem um conhecimento sobre quase muitas metodologias. Então, quase todas as metodologias são desconhecidas. Então, nesse momento, o que você se propõe? Você se propõe a testar metodologias, mais de uma metodologia. Você vai testá-la aplicando um questionário, você vai testar conversando com o seu orientador, você vai testar lendo essa metodologia e ver se ela responde aquilo que você está procurando compreender. E você vai se propor também a utilizar metodologias que são pouco usuais, né? Metodologias pouco usuais. E você vai apontar, então, nesse momento, a potencialidade ou os limites dessas metodologias. Então, observe que, dependendo da situação que você está, você tem um problema conhecido e uma metodologia que você já domina, ou um problema conhecido e uma metodologia ainda pouco conhecida. Então, cada cenário desse indica, né, para você
possibilidades metodológicas. E sempre o diálogo com o orientador ele é muito rico, porque é no diálogo com o orientador que você vai poder recortar o seu objeto e vai poder recortar a sua metodologia da forma mais adequada possível. Então, existe uma outra situação em que você tem um problema desconhecido. Então, cara, você pode perguntar assim, mas professor, como assim um problema desconhecido? Né? Imagine a seguinte situação, a gente está vivendo agora uma crise de saúde em que você tem um vírus, né, que hoje você conhece o vírus, mas em determinado momento esse vírus não era conhecido. Então você tem um problema desconhecido, uma causa do problema desconhecido. Você tem a manifestação do problema conhecido, as pessoas estão adoecendo e as pessoas estão morrendo. Mas você não tem a causa desse problema ainda definida. Então, nesse momento, você tem um problema desconhecido. Você percebe? Então, pode ser que na área de educação exista alguma manifestação em que você sabe a causa da manifestação, mas você não sabe qual é a raiz do problema. Então, é necessário que você prospecte isso. Perfeito? Então, nesse momento, você tem duas possibilidades. Você tem um problema desconhecido com a metodologia conhecida. Então, nesse momento, você tem uma situação que pode te levar a duas metodologias. Você tem um problema desconhecido e você tem uma metodologia conhecida. Então, aquele exemplo que eu dei. Então, você conhece as manifestações, mas você não conhece a fonte do problema. Então, é necessário que você realize estudos exploratórios para explicitar melhor as raízes do problema. Então, você vai tentar evidenciar o problema. Então, você vai fazer estudos exploratórios. Você não vai descartar nenhuma hipótese e você vai se arriscar um pouco aí nesse cenário. Tá? E nesse momento, então, a metodologia ela serve para resolver as manifestações e não ainda o problema em si. Tá? Então, ele é mais apropriado para tentar resolver e mostrar qual é a raiz do problema. Mas o problema ainda não está resolvido. Vamos pensar no cenário dessa doença, né, que está nos assolando agora em 2020, no início de 2020. Então, nós sabemos já o problema. Existe um vírus e esse vírus está se manifestando, mas nós não temos ainda a solução do problema. Então, você tem grupos de pesquisadores no mundo todo tentando dezenas e centenas de possibilidades para solucionar esse problema. Percebe? Ainda não está solucionado. Então nós temos ainda um problema conhecido e nós temos uma metodologia. Então nós já sabemos que é um vírus, já sabemos a raiz do vírus, nós já temos o mapeamento do vírus, então nós já sabemos, só não sabemos ainda como resolver o problema, que é matar o vírus. E nós já sabemos inclusive matar o vírus, né? Quando ele não está no corpo. Quando ele está no corpo ele tem outra complexidade. Percebe? Então, nós vamos agora ao segundo desdobramento, a questão da metodologia, quando você tem uma metodologia pouco conhecida. Então, no momento que você tem metodologias pouco conhecidas, você tem aqui um estudo em fase muito exploratória de observação. A capacidade de compreensão do pesquisador ainda é muito limitada, então ele não pode descartar nada. Ele está livre para tentar compreender isso de uma forma absurdamente sem barreiras, sem limites. Ele vai tentar explorar todas as possibilidades. O método tem uma imprevisibilidade total e é uma possibilidade de erro enorme aqui. Mas então, por que eu, como pesquisador, percorreria um caminho como esse? Porque existem algumas situações em que você, como pesquisador, você se depara em algumas situações, que não é o caso, obviamente, no TCC, mas você se depara com situações em que você não consegue enxergar e compreender absolutamente nada. Você tem somente a manifestação do problema e você precisa dar conta daquilo. Então, você opta nessa situação por explorar o máximo possível possibilidades não ainda compreendidas. Você percebe que você tem uma certa liberdade, mas você tem ali, você está os pontos opacos, né, na sua metodologia. Então, o projeto de pesquisa tem também objetivo geral e objetivos específicos. Tá? O objetivo geral ele é o resultado do que você deseja alcançar
quando a sua pesquisa já tivesse solucionado o problema que você se propôs. Então, não confundir o objetivo geral com o problema. Então, o problema é uma coisa, né, onde vai girar, inclusive, o objetivo geral, e já seria a solução desse problema. Nos objetivos específicos, você deve colocar etapas de como você vai alcançar essa solução do problema que você está se propondo. E o ideal, né, é que os objetivos específicos, cada objetivo específico, dê origem a um capítulo do seu TCC. Então vamos ao referencial teórico. No referencial teórico, você vai apresentar e dialogar com as bases conceituais e teóricas que você está usando para solucionar o problema de pesquisa. Então, parte dos objetivos está ali, a metodologia que você vai adotar também está ali, você vai dialogar com essa metodologia. E também você vai dialogar nesse momento com a análise dos dados. Se você levantou dados, né, primários ou secundários, como você vai analisar isso? E quais são as funções do referencial teórico? O referencial teórico visa, né, fornecer a você, pesquisador, as reflexões que já foram feitas por outros pesquisadores. Né? Lembrando do Isaac Newton, né? Newton disse certa vez, né, quando ele foi comparado a um gigante, ele disse que não era um gigante, ele disse que ele era uma pessoa pousada em ombros, o pesquisador, né, pousado em ombros de gigantes. Então, outras pessoas antes dele haviam feito pesquisas importantes e é sobre essas pesquisas que ele estava refletindo. Então, você nesse momento, você vai repousar sobre o ombro de gigantes. E esses gigantes você vai escolher na sua pesquisa de referencial bibliográfico, que sempre ajuda do professor orientador, né? Tem uma importância fundamental para isso. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Se você não curtiu esse vídeo também, curta esse vídeo e compartilhe com os seus colegas, né, que estejam passando pela mesma dificuldade que você está passando agora. Outra função do referencial teórico é sustentar cientificamente, tá, os vários componentes da sua pesquisa. O referencial teórico funciona como um articulador daquilo que você está lendo, daquilo que você está propondo e daquilo que você concluirá no seu capítulo final do seu TCC, da sua monografia, do seu mestrado e do doutorado, ou seja, da sua pesquisa. Tá? Então ele serve como ponte analítica para o problema da pesquisa. E um bom marco teórico, ele possibilita um rigor e uma relevância no seu trabalho. Então é importante que você tenha uma boa referencial teórico, porque esse referencial teórico vai permitir que o seu trabalho tenha peso, tenha significância. Né? Um bom marco teórico permite que você tenha uma sustentação. Né? São gigantes, né, suficientemente fortes para que você pouse no ombro deles. Perfeito? E, gente, é obrigatório referenciar, né, todos os autores que você está utilizando. Não referenciar implica em plágio. Tá? Você vai cometer um plágio se você não referenciar. E no terceiro vídeo dessa série, eu vou te mostrar uma ferramenta super prática, fantástica e genial, que eu amo de paixão, uso demais, que você vai fazer essas referências de uma forma muito fácil. Isso aqui é um spoiler para o próximo vídeo, né? Por último vídeo dessa série. Chegando ao final desse curso, nós vamos trabalhar com as hipóteses e questões orientadoras, que são duas coisas um pouco diferentes. Lembra no primeiro vídeo, né, que eu usei uma charge em que ali você tem já duas hipóteses, né, que o nosso colega pesquisador está colocando ali se o problema da sociedade é a indiferença ou a ignorância, né? Então ele tem as hipóteses ali, né? Então a hipótese, você tem liberdade para construir suas hipóteses, por isso você vai ter que checar, né, se tem relevância ou não essas hipóteses. Então você vai na questão das hipóteses, né? Você vai propor, né, independentemente dos fatos, né, da comprovação dos fatos ainda não verificados, a existência de um conjunto, né, de fatores, né, a existência de um conjunto de fatores e consequências, suposições, respostas e conjecturas. Você tem liberdade aqui para construir suas hipóteses. Né?
ou a solução, né, de problemas a priori. E as questões orientadoras são questões que você deve responder na medida em que você for construindo. Elas te auxiliam, né, na condução da pesquisa. Então, à medida em que você vai construindo a sua pesquisa, né, essas perguntas vão te orientar na elaboração desse problema que você se propôs. Perfeitos? Então, esse é o final do curso. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta o canal, mande para os seus amigos, né? Divulgue para os seus amigos. E essa é a bibliografia que eu utilizei. Perfeito, gente? Então, vamos ao terceiro vídeo da série, onde eu vou apresentar a ferramenta que eu estou prometendo para vocês, a ferramenta que vai solucionar uma parte significativa dos maiores problemas, né, que o pesquisador iniciante se encontra, que é a confecção da terrível, famigerada bibliografia. Então, até lá!